O quê? Dar desconto? Nem pensar, nós não damos desconto. O nosso preço é este porque o nosso valor é alto e quem quiser compra e ponto. Não é bem assim, ok? Desconto é provavelmente das ferramentas mais eficazes para tu conseguires aumentar os teus resultados comerciais e se tiveres um negócio para conseguires aumentar os resultados, as vendas do teu negócio. O meu nome é Michael São Lázaro, este é o Pressão de Fecho Daily, aquela rúbrica do nosso podcast, onde eu partilho contigo um pouco daquilo que foi o meu dia de vendas. E hoje, lá estávamos a falar sobre desconto. Porquê? Porque eu hoje fechei uma venda com desconto. E como eu disse logo na introdução, o desconto é provavelmente das ferramentas comerciais mais eficazes que existem. Porquê? Porque permitem converter vendas que de outra forma tu não irias converter. E vou fazer um reforço no que acabei de dizer. Permitem-te converter vendas que de outra forma não conseguirias converter. Esta é a chave. Grande parte dos comerciais e grande parte dos negócios usam desconto para converter vendas que conseguiriam converter cobrando 100% do valor. Conseguiriam converter sem ter que pagar aquele custo, porque um desconto é como se fosse um custo para a nossa atividade, é como se fosse um custo para o nosso negócio que nós temos que pagar para converter aquele cliente. E quando nós damos um desconto sem precisar de o dar, perdemos nós e perde a empresa. E em última análise, talvez até perca o cliente, porque quanto menos um cliente paga por um produto ou serviço, menor a tendência dele valorizar a compra que acabou de fazer. Então vamos nos focar em dois pontos. Primeiro, quando utilizar desconto. Segundo, como utilizar desconto. O quando eu já te disse é quando nós procuramos converter vendas que de outra forma não conseguiríamos converter. E o segundo, que foi o que me aconteceu hoje, é quando tu queres vender uma quantidade maior daquilo que venderias se não aplicasses esse desconto. E foi precisamente isso que hoje me aconteceu, ok? Eu quis aumentar a minha quantidade ou quantidade de uma compra que eu fiz e para o conseguir fazer tive que baixar o preço. E isto ensina-nos logo em microeconomia, não é? Que a dicotomia entre o P e o Q, entre o preço e a quantidade. Eu para conseguir ganhar mais dinheiro ou vender mais, das duas uma, ou vendo mais quantidade, ok? E normalmente mais quantidade pode ser ao mesmo preço ou a um menor preço, depois temos que perceber qual é que é o ponto, qual é que é a linha que está acima do ponto de equilíbrio, ou então vendo menos quantidade, mas a um preço maior. Eu hoje, para conseguir fechar uma venda de maior quantidade, baixei o preço unitário, mas consegui ter mais rentabilidade e consegui dar mais rentabilidade à minha empresa do que daria se vendesse apenas uma unidade. Inclusive, a venda que eu fiz hoje foi ou eu vendo mais quantidade, ou então sério risco de não vender nada. Então foi isso que eu fiz, ok? Entre perder completamente uma venda ou vender mais quantidade a um menor preço, eu escolhi vender mais quantidade a um menor preço. Portanto, estes são os dois momentos em que tu podes utilizar desconto como ferramenta. Eu vou dar um exemplo muito pragmático de uma empresa que usa isto de forma exímia e isto moldou mesmo o seu modelo de negócio, que é a Sakur, ok? É precisamente isso que a Sakur faz. A Sakur, ela passou de uma loja que praticava, ou de uma rede de lojas, ou de uma marca, do que tu quiseres chamar, que praticava preços muito altos, que tinham um target muito alto, mas que a partir do momento que o seu fluxo na loja começou a descer, a partir do momento que começou a ter menos clientes na loja, logo começou a vender menos, sentiram a necessidade de baixar o seu preço. E quando baixaram o seu preço, começaram a ter mais fluxo na loja, começaram a conseguir vender mais e o aumento no volume compensou a quebra dos preços ou a queda dos preços. Outros momentos em que isto existe no mercado, Black Friday, ok? Na Black Friday os preços são reduzidos para que a quantidade de vendas seja crescente. Nos saldos é exatamente a mesma coisa. Os saldos, além de escoarem produto que de outra forma não se vendia, faz com que haja um boost gigantesco de vendas ao ponto de compensar aquela queda dos preços. E certamente se tu pensares um bocadinho vais ver N outras empresas que utilizam a estratégia de desconto de forma exímia com resultados fantásticos. Agora, como utilizar o desconto? Vou dar aqui duas formas. Há mais, ok? Mas o daily, como tu sabes, é suposto ser um episódio curto. Talvez eu fale com isso numa aula, ou eu falo sobre isso numa aula que eu depois disponibilizo para ti.
há duas formas que tu tens de utilizar o desconto. O primeiro é um desconto real. O que é este desconto real? Tu vendes um produto a 100 euros e para conseguires fazer aquela venda baixas 20 euros e perdes esses 20 euros na tua faturação e na faturação da tua empresa. Este é o desconto real, ok? E isto tem que ser calculado. Isto não pode ser feito assim, passar a língua no dedo, pôr o dedo no ar e ver para onde é que o vento vai. Não, isto tem que ser feito com cálculos, ok? O segundo é o que eu chamo de falso desconto. Eu adoro utilizar o falso desconto, ok? E mesmo depois de eu te falar sobre ele, provavelmente eu conseguiria fazer um falso desconto e mesmo assim fazer-te uma venda a ti. Então o falso desconto é, se o meu preço unitário é 100 euros e eu quero vender a 100 euros, eu apresento o preço de 120 e depois baixo para 100 euros. É isto muitas vezes que acontece nos saldos. Nós todos já vimos estas situações no Facebook, no Instagram, nos telejornais a serem desmascaradas e mesmo assim continua a acontecer. Agora, muita atenção, ok? O falso desconto pode ajudar e pode prejudicar a venda. E eu vejo muita gente a utilizar o falso desconto de uma forma prejudicial e, inclusive, de uma forma em que eles nem chegam a apresentar o desconto. O que eu quero dizer com isto? Tu tens de perceber quem é aquele cliente que está à tua frente, ok? E quando tu inflacionas o preço para depois o descer, pode acontecer de, ao dares um preço mais alto, o cliente diga imediatamente que não e nem te dê a oportunidade de fazeres esse desconto. Eu vejo isto acontecer mas tanta vez. Eu vou utilizar uma expressão que eu já utilizei noutros episódios e que uso com muita frequência. Nós temos que ter a sensibilidade comercial para perceber quem é que está à nossa frente e qual é que é a melhor forma de trabalhar, de influenciar a pessoa que está à nossa frente na nossa direção, no sentido de compra do nosso produto ou serviço. Então tens de perceber até onde é que podes fazer o falso desconto, ok? Até onde é que podes inflacionar o preço para depois teres a oportunidade de fazer então aquele falso desconto, ok? Para que o cliente dê a oportunidade de tu efetivamente baixares o preço. Segundo, tens de perceber se vale a pena fazê-lo. Se calhar não vale a pena fazê-lo. Muitas vezes vale mais a pena tu dizeres o preço é 100 euros e ponto, não sobes daí nem desce daí, dás aquele preço e a partir daí trabalhas isso com o cliente. Ou então fazes o inverso, dizes o preço é 100 euros e sabes que tens margem para ir até 80. Presta muita atenção a qual destas duas formas de implementar desconto são mais eficazes, não para ti, mas para aquela pessoa individualmente que está à tua frente, ok? E tu agora até podes pensar, mas Michael, se eu mostrar ao cliente o valor do meu produto ou serviço, ele vai pagar. Se o meu produto ou serviço for muito melhor que os outros todos e acrescentar muito valor ao cliente, ele vai pagar. Uma coisa não exclui a outra, ok? Tu podes vender valor, e o cliente já está decidido a comprar e tu utilizares uma estratégia de desconto ou de falso desconto para dares a machadada final e para fazeres pressão de fecho, para criares urgência, para criares escassez e fechares aquela venda na hora, ok? Há esta ideia de que uma coisa exclui a outra. Raramente uma coisa exclui a outra. Há sim produtos ou serviços em que quando tu dás desconto, tu baixas a percepção de valor e quebras aquele buying desire, aquele desejo de compra do cliente e isso faz com que ele se vá embora. Mas são a exceção. Na maioria dos casos, mesmo em produtos ou serviços de high-end ou high-ticket, estas duas estratégias podem ser utilizadas em conjunto. Podem e devem ser utilizadas em conjunto. A minha sugestão para ti é testa obviamente de uma forma pensada, de uma forma premeditada, de uma forma planeada, mas dá-lhe o benefício da dúvida. Testa, mesmo que não seja um procedimento da tua empresa, arranja forma de colocares esta estratégia em prática. Acredita que para a maioria de vocês que está a ouvir, as vossas vendas vão subir disparadamente. Este foi o nosso pressão de fecho daily de hoje. Já sabes onde é que nos encontramos, aqui amanhã para mais um daily. Se gostaste, mete o teu like, deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta, subscreve, partilha. Toda a ajuda que tu possas dar para fazer chegar o nosso canal a mais pessoas é bem-vinda. Encontro-te aqui amanhã, um forte abraço e até ao próximo episódio.